Esta é a história de como uma ideia bem simples, uma lâmina descartável, acabou por construir um império global. Mas olha, o sucesso não foi nada fácil. Pelo contrário, foi uma história forjada ao longo de um século de crises. Crises essas que quase destruíram a empresa por completo. E a história começa com um homem cuja visão ia muito, mas muito para além do simples ato de se barbear. King C. Gillette, o fundador, sonhava com uma utopia global. Como a gente vê aqui nesta citação do livro dele, ele imaginava uma única e gigante corporação a governar o mundo, acabando com a competição e com a guerra. É uma ideia, bem, radical. Ele não estava só a tentar vender lâminas de barbear, ele estava, na verdade, a tentar vender um futuro. Mas, claro, a grande visão de Gillette era impossível sem um gênio prático para a tornar realidade. E esse gênio foi William Nickerson. Sabe, enquanto o Gillette sonhava com utopias, o Nickerson, um engenheiro do MIT, estava no laboratório a resolver um problema que parecia impossível. Como é que se produz em massa uma lâmina de aço que seja fina, forte, incrivelmente afiada e, o mais importante de tudo, barata o suficiente para se deitar fora? Foi sem dúvida a parceria perfeita entre o sonhador e o executor. E foi precisamente essa parceria entre o sonhador e o executor que deu origem a um produto que iria mudar a rotina diária de milhões e milhões de pessoas. Eles pegaram num conceito que muita gente achava impossível e transformaram-no num ícone global. E o sucesso foi quase instantâneo. Pense nisto. Em 1903, no primeiro ano, venderam apenas 51 aparelhos, mas 3 anos depois, em 1906, as vendas já estavam na casa das centenas de milhares. Na década de 1920, a Gillette já não era só uma empresa, era um fenómeno cultural e uma das ações mais cobiçadas do Wall Street. Mas claro, no auge do seu poder, a empresa foi atingida por um golpe duplo que quase a destruiu. E foi precisamente esse sucesso meteórico que tornou a queda que se seguiu ainda mais brutal. Primeiro, um escândalo financeiro gigantesco. Descobriu-se que a gestão tinha inflacionado os lucros em 12 milhões de dólares, o que para a época era uma autêntica fortuna. E como? Bem, eles estavam a registar remessas para o estrangeiro como se fossem vendas reais, mesmo que os produtos estivessem só a ganhar pó em armazéns. Quando a verdade veio ao de cima, a confiança do mercado, como se pode imaginar, simplesmente evaporou. E como se um escândalo destes já não fosse mau o suficiente, o mundo lá fora também desabou. A quebra da Bolsa de 1929 e a Grande Depressão atingiram a empresa em cheio. Foi a tempestade perfeita. Corrupção interna a colidir com um colapso económico global. A sobrevivência da Gillette estava mesmo em sério risco. Mas a resposta da Gillette foi genial. Em vez de recuarem, eles apostaram tudo numa nova estratégia. Foram pioneiros no marketing desportivo. Patrocinaram a World Series de Baseball, associando a marca à resiliência do desporto favorito da América. Personagens como o papagaio Sharpie, que vemos aqui, e o seu jingle super cativante, que perguntava "está bem de lâminas?", tornaram-se icónicos e transformaram a Gillette num verdadeiro símbolo de recuperação. Depois de sobreviver a esta primeira grande crise, a Gillette enfrentou uma nova ameaça na era do pós-guerra: a complacência. A lição era clara. Depender de um único produto, mesmo que fosse um sucesso estrondoso, era uma aposta demasiado arriscada. Então, para se proteger, a empresa embarcou numa onda de aquisições. Os resultados foram, bem, mistos. Houve grandes sucessos, como a Papermate e o Liquid Paper, que encaixavam perfeitamente no modelo de negócio deles, produtos consumíveis, de baixo custo e alta margem de lucro. Mas também houve fracassos um tanto bizarros, como a compra de um fabricante de perucas e de uma empresa de ambientadores, que não tinham absolutamente nada a ver com o negócio principal. Foi uma jornada bem difícil para encontrar o equilíbrio certo. Mas, ao mesmo tempo que isto tudo acontecia, nos seus laboratórios, os engenheiros preparavam, em silêncio, a próxima revolução do barbear. O Track 2 não era apenas um produto novo, foi um salto tecnológico tão grande que deixou toda a concorrência para trás. Lançado, claro, durante a World Series de 1971, redefiniu o conceito de barbear e reafirmou a Gillette como a líder indiscutível em inovação. Mas, mal a Gillette estava a redefinir o seu futuro, enfrentou a sua maior ameaça de sempre, os chamados raiders corporativos dos anos 80. A era da ganância tinha chegado e estava a bater à porta da Gillette. Em 1986, o investidor Ronald Perelman lançou uma oferta de aquisição hostil, dando início ao que a empresa internamente chamou de os 10 dias de terror.
O Perelman olhou para a Gillette e viu uma gigante adormecida, subvalorizada. Ele acreditava que as várias marcas da empresa, se vendidas em separado, valiam muito mais do que a empresa como um todo. O plano dele era simples: comprar, desmembrar e lucrar. Para os funcionários, isto não era uma batalha financeira. Era uma batalha pela alma da empresa. Havia um medo muito real de que os seus empregos e um século de história estivessem prestes a desaparecer. Esta citação de um funcionário da época capta perfeitamente essa ansiedade. Tive um nó no estômago a maior parte do tempo. E no momento mais sombrio, a Gillette encontrou um salvador improvável para a defender. Warren Buffett, o legendário investidor, surgiu como um verdadeiro cavaleiro branco. Ele investiu uma grande quantia na empresa, o que sinalizou ao mercado a sua confiança e deu à gestão o apoio de que precisava para repelir o ataque. Mas a melhor defesa da Gillette não foi financeira. Para provar o seu verdadeiro valor aos investidores e ao mundo, a empresa preparou o seu projeto mais ambicioso de sempre. Eles não se limitaram a defender-se, eles contra-atacaram com pura inovação. O resultado foi o aparelho Sensor, uma autêntica maravilha da engenharia. Não eram apenas duas lâminas, eram duas lâminas super finas, montadas individualmente em molas minúsculas, que permitiam que a cabeça pivotante se ajustasse perfeitamente aos contornos do rosto. O processo de fábrico era tão avançado que exigia uma nova tecnologia de soldadura a laser. E essa era a sua arma secreta. A Gillette provou aos investidores que o seu verdadeiro valor não estava nas marcas, mas sim na sua tecnologia de ponta, algo que um Raider jamais conseguiria replicar. E o resultado? Um sucesso monumental. Como podemos ver aqui, as projeções eram de vender 18 milhões de aparelhos no primeiro ano. Na realidade, venderam 24 milhões. O sensor não só salvou a empresa da aquisição hostil, como provou uma lição fundamental. O investimento a longo prazo em investigação e desenvolvimento era muito mais valioso do que os lucros rápidos que os Raiders procuravam. Depois da batalha pelas aquisições, emergiu uma nova Gillette, mais forte, mais focada e mais global. A empresa tinha aprendido a sua lição da forma mais difícil. Os momentos de maior crise são também os momentos de maior aprendizagem. E este momento aqui capta perfeitamente o resultado de toda essa luta. A empresa tornou-se um símbolo da resiliência da indústria americana. A visita do presidente Bill Clinton à sua fábrica, em 1993, foi o reconhecimento oficial do seu estatuto. Uma sobrevivente que tinha enfrentado e superado escândalos, depressões económicas e guerras corporativas. No final, a história da Gillette sugere que a força de uma marca não reside apenas na sua capacidade de criar, mas sim na sua capacidade de suportar. A sua jornada mostra que as crises não são necessariamente o fim da história. Por vezes, são o momento em que a verdadeira resiliência é forjada. E isso deixa-nos com uma pergunta: o que define realmente a longevidade de uma empresa? Uma ideia genial, inovação constante ou simplesmente a teimosia de sobreviver a tudo e a todos?